Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? De deixar o seu like, é muito importante. Se você assistiu e não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Beleza? Se for possível, deixe um comentário falando bem, falando mal, se você concorda, se você discorda das minhas opiniões aqui. A gente está aqui, de fato, para debater sobre mercado financeiro. Beleza? E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o grupo do Telegram é gratuito, a gente fica lá 24 horas por dia, a Ari, os estagiários, eu também estou por lá, então o link também vai estar aqui embaixo para você poder participar, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer falando sobre os ativos que vocês pediram lá no nosso grupo do Telegram e também uma perspectiva sobre o Ibovespa, sobre dólar, sobre Bitcoin, para a gente poder entender um cenário macro como um todo. Beleza? Então é isso. Deixa eu pegar a lista que vocês mandaram aqui, compartilhar minha tela com vocês. Beleza, vamos lá. Inclusive, bem legal aqui, hoje vamos começar falando aqui sobre Ibovespa. O que a gente tem no Ibovespa dentro da minha visão, dentro dos modelos que eu opero? Aqui vai ser o ponto mais interessante, mais importante que a gente tem para o Ibovespa, para os comprados. O que é isso? Aqui a gente tem esse movimento sendo a nossa referência, aqui sendo a nossa manipulação. Isso aqui agora é uma possível defesa do médio do player para o preço subir, beleza? Inclusive, caso a gente tenha o Ibovespa perdendo essa região aqui, dando continuidade a esse movimento, formando o nosso boss, o meu próximo ponto de parada para os comprados vai ser um pouco sofrido. A gente pode ter Ibovespa lá na casa de 110 mil pontos, beleza? Então, comprados provavelmente devem aparecer dentro dessa região aqui de 114 mil. Seria o ponto mais barato para a gente entrar a favor desse movimento que foi feito da manipulação desse equal low. Se você não sabe o que é manipulação, o que é equal low, o que é defesa do médio do player, assiste os nossos vídeos no canal aqui. Tem vídeo explicando de forma detalhada todos os assuntos e também entra no nosso canal do Telegram e lá a gente pode tirar suas dúvidas 24 horas por dia. Beleza? Mas a minha perspectiva para o Ibovespa é de fato agora, hoje, o movimento que a gente tem, e aqui seria uma possível defesa do médio do player para o preço subir. Por que isso? Porque significa que se o preço médio dele está aqui, caso o preço médio dele passe para cá, provavelmente ele vai estar no prejuízo. Então, a expectativa que um GPI tem é que ele fique no positivo. Né? Então, aqui seria o ponto mais barato para a gente procurar argumentos para possíveis compras no Ibovespa, tanto quanto em outros papéis. Beleza? No índice futuro, a gente está até mandando bem, né? Toda semana, se você não acompanha, olha os vídeos da semana passada, da retrasada, a gente sempre está acertando esses movimentos, sempre com muita sorte e um pouquinho de técnica, né, que não pode faltar. A galera gosta, eu fico brincando com isso, né? Então, assiste os vídeos da semana passada, da retrasada, a gente fala dos movimentos de compra, dos movimentos de venda, e até agora a gente está bem alinhado com o que o mercado está fazendo. Inclusive, semana passada, eu avisei para vocês que esse candle aqui era um candle Clinton, beleza? Se você não sabe o que é candle Clinton, vai lá no nosso canal do Telegram, tem vídeo explicando sobre candle Clinton. Quando perdeu a mínima, a venda era o mais provável. A gente fala isso no vídeo de quarta-feira passada, beleza? Só que agora, esse candle Clinton, ele tinha um outro candle junto, que a gente fala também na semana passada, que é essa região aqui. E esse movimento como um todo, ele deixa um equal highs, que seria um topo duplo que a pessoa está vendo, que a pessoa física está enxergando. Então, pode ser que nessa possível defesa do médio do player, nossa referência, manipulação na possível defesa do médio, ele vai lá capturar essa liquidez deixada dentro desses equal highs. Beleza? Para depois sim, caso ele tenha um movimento de fechar acima da região, fechar abaixo da região, a gente poder pensar numa venda lá nos 110 mil que a gente tem como alvo lá do IBOV.
beleza? Essa seria a minha expectativa. A gente hoje está num ponto que eu considero ser barato para poder pensar em comprar bolsa, né? O stop automaticamente tem que estar abaixo dessa região, você vai ter um risco-retorno mais ou menos nesse sentido aqui, para você buscar pelo menos essa região aqui. Esse seria o seu risco-retorno para poder pensar em trades na ponta compradora. Vender Ibovespa aqui na cara da defesa do médio do player, infelizmente eu não vou conseguir vender. Beleza? Quando a gente vai para o dólar, e isso que eu não gosto quando acontece, mas é o que o gráfico está me mostrando. A gente tem aqui o dólar quebrando essas estruturas que seriam o nosso equal highs, que seria o nosso topo duplo da pessoa física. Então, provavelmente seria precisaria ter um fechou fora, fechou dentro, perdendo a mínima para ativar. Não acontece. Então, não teve argumento vendedor. Como não teve argumento vendedor, a gente faz uma pernada muito forte de impulsão que quebra essas estruturas. Em tempos gráficos menores, nós vamos ter esse movimento aqui sendo impossível, rally, base, rally, e agora a gente também no dólar está num ponto interessante para compra. No nosso dólar, né, aqui seria o nosso ponto mais barato para a gente poder pensar em compra. Clinton, e agora? Ibovespa, teoricamente, no ponto de compra, dólar, teoricamente, no ponto de compra. Eu não gosto quando acontece isso. Eu gosto de ver o Ibovespa numa ponta e o dólar na ponta contrária. É assim que eu entendo o mercado, é assim que eu prefiro, eu acho mais fácil operar assim. Mas o gráfico está me mostrando que tanto o Ibovespa quanto o dólar estão em pontos que eu julgo ser pontos interessantes para a compra. Provavelmente um deles será estopado. Beleza? Essa é a minha leitura, a minha visão de como eu interpreto o mercado. Aqui, provavelmente, quem entra, né, quem toma risco que entra, entrou nessa região, o stop está aqui embaixo, com a expectativa de vir buscar pelo menos essa região aqui do dólar. Semana passada a gente fala, né, que provavelmente o dólar ia sentir essa regiãozinha aqui dessa ineficiência, que não deixa de ser também um order block. Então aqui seria o oposto do que aconteceu. A pessoa entraria na venda aqui, o stop estava aqui em cima para buscar alvos nessas regiões. Beleza? Aqui, de fato, eu não consigo pensar mais em vender dólar. Inclusive, isso aqui pode ser, de fato, um drop, base e um novo drop, pode ser, de fato, mas eu vou precisar de argumentos para poder fazer isso. Vou ter que ir nos 60 minutos para eu poder achar as minhas bases. Provavelmente isso aqui era a minha região de base, aqui era a minha referência, aqui foi a manipulação, isso aqui é uma defesa do médio do player nos 60 minutos, de fato, para o preço subir. Beleza? Esse seria um movimento plausível que eu estaria de olho no dólar. Tanto no dólar quanto no Ibovespa, hoje, dentro dessa semana, os dois estão em regiões onde eu não consigo vender. Beleza? Então, essa seria a minha visão para o índice e para o dólar. Bitcoin, que pediram lá, também no nosso grupo do Telegram. Quando eu olho o gráfico semanal, o único movimento que eu tenho de gráfico semanal é isso aqui. Não tem segredo, não consigo ver mais nada além disso. Essas são as minhas duas regiões. A gente está dentro de uma base, de um possível rally. Eu não sei se é um novo rally ou se é um drop. O que eu espero? Que ele vá se manipular na região superior. Eu vou procurar por vendas, acreditando que é uma distribuição do preço. Se ele manipular na região inferior, eu vou acreditar que é uma reacumulação para o preço continuar subindo. Enquanto ele não faz nada disso, eu não consigo entrar pelo tempo gráfico semanal. No gráfico diário, a gente está em regiões caras do preço. Vamos lá. Aqui seria o nosso ponto, né? Inclusive, a gente fala também na semana passada, na retrasada, que aqui seria um ponto interessante pensar em vendas, né? Aqui, provavelmente, todas essas regiões aqui em cima são regiões caras, né? Que a gente tem que pensar sempre em vendas e jamais em compra. A gente não vai comprar dentro dessas regiões. Ah, tá rompendo US$ 30.000, eu vou comprar. Não, eu não consigo operar esses modelos. Eu entendo que são regiões caras do preço e eu jamais vou querer comprar na cara de um order block vendedor. Da mesma forma que eu jamais vou querer vender na cara de um order block comprador. Então, Bitcoin aqui agora, para mim, a única coisa que eu consigo ver são argumentos para possíveis vendas. Eu posso diminuir por 60 minutos, por 240 minutos e procurar entradas de confirmação a favor de um movimento
vendedor. Esse seria um movimento que eu estaria de olho para o Bitcoin. Inclusive, aqui pode ser um ponto de possível parada do preço dentro de 4 horas. Ele vem, opa, cai, toca dentro dessa região, manipula essa região, toca no 50%, sobe para dar a nossa entrada de confirmação dentro dessa região. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder pensar em vendas. Não consigo comprar Bitcoin agora, 28, 29, 30 mil dólares. Quando estava lá em 25 mil dólares, estava a galera falando que o Bitcoin é para 20 mil, 18 mil. Agora que está 28, 29 mil, eles estão falando que vai para 35, para 40, para 45. Então, geralmente, quando essa galera está numa ponta, a gente tem que pensar que o mais provável é que a outra ponta seja a ponta mais correta, né? Geralmente o que move o mercado, eu sempre falo para vocês aqui, é o sentimento de medo e euforia, o sentimento de medo e ganância. As pessoas provavelmente agora estão eufóricas com Bitcoin a 28, 29, 30 mil dólares. Beleza? Essa seria a minha visão para o Bitcoin. Estaria apenas procurando argumentos para poder vender no curto prazo. Beleza? Vamos falar dos papéis. Inclusive, bem legal hoje o que pediram aqui. Pediram alguns fundos imobiliários. Eu já, como CFF11, a gente aqui nos nossos vídeos nunca teve fundos imobiliários, acho interessante falar, a minha opinião pessoal sobre fundos imobiliários. Eu não tenho fundos imobiliários, mas eu acho válido quem tem, quem gosta, quem entende o racional. Eu, de fato, com uma carteira de longo prazo, de médio e longo prazo, eu prefiro comprar ações mesmo, acreditando em boas empresas. Se for para receber dividendos, eu prefiro receber dividendos de boas empresas, em tese, né? E, historicamente, pelo pouco que eu pude acompanhar, nesses 5, 6 anos que eu estou aí no mercado, foi que as empresas crescem mais do que os fundos imobiliários. Os dividendos vão ficar ali bem semelhantes ali nas empresas que eu julgo ser interessante. Então, eu não tenho fundo imobiliário, mas é uma questão totalmente pessoal. Não acho ruim fundo imobiliário. Eu só, dentro da minha estratégia, eu prefiro ter ações, mas nada contra, acho super válido. E é isso aí, para quem quer buscar 0,6, 0,7, 0,8, 1%, um ponto alguma coisa ao mês aí com fundos imobiliários, entendendo que é uma renda mensal, eu acho super válido. Mas eu consegui ver também que quando tem as quedas, o fundo imobiliário cai igual às ações, então são algumas coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo. Então, não tenho fundos imobiliários, mas não acho ruim, não tenho nada de negativo para falar. Inclusive, sobre trade, sobre análise gráfica, sobre smart money, funciona exatamente igual, porque são pessoas comprando e vendendo. É o comportamento humano, vai funcionar em tudo. Se você opera fundos imobiliários, se você opera não, se você compra, né, pouco provável que alguém faça trades com fundos imobiliários, mas se fizer também conseguir, não tem problema nenhum. Mas se você investe em fundos imobiliários e quer usar o que a gente fala aqui, o que a gente tenta passar para vocês, vale igual, beleza? Porque, de fato, são pessoas comprando e vendendo e isso que manda no mercado. Pediu para olhar BCFF 11 no gráfico diário. Aqui vai ser, a gente já de cara consegue entender o movimento de rally, uma base, um novo rally, e agora a gente está montando uma possível distribuição do preço. Seria, né, o movimento para o preço cair. Aqui foi a nossa referência, seria o nosso key level do movimento, nível chave. Tem vídeo no canal falando sobre key level. Aqui foi a manipulação e tudo isso aqui seria uma possível defesa do médio do player para ele ir lá testar a região de topo. Agora ele deixou um topo mais baixo que o anterior e a expectativa do movimento seria esse movimento aqui, de perder essa região. Perdendo essa região, nós vamos estar revertendo a nossa tendência para uma tendência de baixa. Logo, nós vamos ter os próximos pontos de interesse de possíveis paradas do preço seria dentro dessa região, entendendo que tocando aqui, subindo até os próximos pós válidos, dentro desse movimento, no movimento menor, nós temos um drop, base drop, e caso o BCFF volte aqui, seria um ponto interessante dentro da minha leitura para eu poder pensar em venda. Compra e BCFF dentro da minha leitura apenas nessas regiões aqui, em torno de 67 a 68 reais. Antes disso, não consigo comprar e, de fato, se tocar em 72, 73, 74 reais, eu estaria pensando em argumentos vendedores para BCFF. Beleza? O próximo que a gente tem aqui é CPTS.
aqui, Primo Rico tem esse aqui, não tem? CPTS. Vamos lá. Antes de tudo, a gente já consegue entender, teve o rompimento dessa estrutura, né? Então, provavelmente, esse movimento seria o nosso ponto, né? Onde quebra a nossa estrutura. Se você tivesse traçado uma linha aqui, seria plausível você operar um movimento fechando abaixo da região e um movimento fechando acima da região para você comprar. Não foi isso que aconteceu, não deu essa condição. Então, o ponto mais barato que eu vejo dentro dessa movimentação vai ser aqui, que seria um antigo rally base e um novo rally. Então, aqui agora vai ser o ponto onde eu estaria de olho, pensando em argumentos compradores para CPTS. Então, com certeza que a R$ 8 seria um ponto interessante que eu pensaria em ter esse fundo imobiliário, pensando em possíveis valorizações aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Se for usar stop, né? O stop tem que estar abaixo dessa região, porque provavelmente perdendo essa região, o próximo point vai ser apenas essa região aqui embaixo, ali em torno de 7,70. Beleza? Já são regiões que eu julgo ser baratas. Não consigo vender CPTS aqui nesses patamares. Vamos mais. HFOF. Esse eu não conheço, nunca nem vi. Mas vamos lá. O racional vai ser praticamente o mesmo, né? Isso aqui foi o nosso rally, uma base e um novo rally. Então agora a gente pode estar provavelmente num ponto interessante para poder pensar em compras. De fato, o primeiro ponto que eu julgo ser interessante, tinha que ser pelo menos o toque nos 50%. Caso não queira tomar o risco, espera um movimento de manipulação na extremidade inferior, rompendo a massa, seria um ponto que eu poderia pensar em compra. Antes de fazer um desses dois movimentos, ou a entrada de risco, ou a manipulação, eu não consigo tomar. Ele pode subir infinito, mas vai subir de fato sem muito. Só que a gente teve essa região perdida, essa região onde essa região foi quebrada. Provavelmente teve uma quebra de estrutura dentro desse movimento por essa região. Então, caso esse fundo imobiliário volte dentro dessa região, ali em torno de R$ 80, eu estaria pensando em argumentos vendedores e não compradores para esse fundo imobiliário. Então, antes foi em torno de R$ 79, R$ 80, eu estaria pensando em venda. E aqui, dentro dessas regiões aqui, desculpa, dentro dessas regiões aqui, tocando pelo menos 50%, ou manipulando a região, eu estaria pensando em compras. Antes disso, não consigo fazer nada, beleza? HGR. Ah, tá, e o que eu falei aqui sobre fundos imobiliários não é para causar polêmica, não, tá? É só minha opinião mesmo, só para explicar, porque como eu não invisto, eu queria deixar claro para vocês que eu não invisto, não conheço, não sou um dos mais estudiosos e entusiastas de fundo imobiliário, então só isso. Mas vocês podem colocar nos comentários a visão que vocês podem ter diferente, para a gente poder gerar o debate, inclusive lá no nosso grupo do Telegram, o debate, eu sempre estou aberto ao debate, é sempre bom poder aprender e poder debater sobre os assuntos. Fechou? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter de novo mais um rally, uma base, um novo rally, quebra essa estrutura. Então aqui a gente vai estar também num ponto provavelmente comprador. Dentro dessa região já não consigo vender. Inclusive a gente tocou região de 50%. Então aqui seria um ponto interessante, um ponto que dentro desse movimento de alta eu estaria pensando de fato em compras. Não consigo vender dentro dessa região. Caso a gente tenha esse ponto perdido, o ponto mais interessante que eu vejo dentro da minha visão seria essa região aqui embaixo, em torno de R$ 125. Beleza? São os pontos compradores que eu vejo. O momento que a gente está agora e esse outro momento. Seriam os dois momentos. Para vender, não consigo vender. Eu venderia apenas dentro dessas regiões aqui. Antes disso, não consigo também vender HGRU. Fechou? RSR11. Vamos lá. Aqui a gente pode estar montando, né, a nossa base. Como que eu opero base? Exatamente o que a gente falou do Bitcoin agora. Se manipular a extremidade inferior, eu vou pensar em argumento comprador. Se manipular a extremidade superior, eu vou pensar em argumentos vendedores. Então aqui, de fato, é um ponto onde vou traçar direitinho aqui para não ter problema. Pronto. Se a gente tiver um candle fechando abaixo da região e fechando acima da região, eu, dentro dos modelos, sou comprador
para RSR, né? Não consigo vender esse ativo dentro dessas regiões. Um ponto que a gente pode olhar com atenção seria que isso aqui foi um rally, uma base, um novo rally, e toda essa região de base seriam pontos interessantes para o preço capturar a liquidez. Então, o fechou fora mais bonito que eu esperaria seria um fechou fora que tocasse pelo menos os 50%, para aí sim a gente poder pensar em alguma compra, para ficar um negócio mais bonito, um movimento de manipulação completo. Toque nos 50%, mais o fechou fora, fechou dentro dessa região. Beleza? Vender aqui, não vou conseguir vender. Ponto interessante para poder pensar em venda seria esse drop, base e o novo drop. Então, caso volte aqui dentro dessa região de R$ 88, eu pensaria em argumentos vendedores. Beleza? Antes disso, não consigo vender, estaria apenas procurando argumentos para comprar. Então é isso, foram os fundos imobiliários que pediram lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de ações, Forex. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou lá no nosso Telegram para a gente poder falar mais sobre o assunto. Beleza? Estão pedindo INBR, isso é Inter, vou ter que ler isso. Gráfico diário. Vamos lá. O que a gente tem aqui sobre esse gráfico? Montando agora uma possível base, eu já sei que opa, aqui era a minha referência, aqui foi a minha manipulação, e agora o mais barato seria voltar aqui, entendendo ser uma possível defesa do médio do player para romper essa região que foi deixada de liquidez, o topo duplo, né, o topo triplo até. Então, provavelmente, o ponto mais barato que eu pensaria para comprar INBR 32 seria na casa de em torno de R$19, seria ponto para eu poder pensar para levar o preço até os 23, R$24, pensando numa possível manipulação do preço para o preço cair. Até para comprar, Clinton, tirando a defesa do médio do player, só pensar em compra dentro dessa região. Antes disso, não consigo comprar. Compraria a defesa do médio, levaria até a máxima, se manipulasse, levaria até a região de 15 ou R$16 de Inter. Beleza? O próximo é Vivara, Viva 3. Vamos lá. Aqui vai ser o nosso possível defesa do médio do player. Todo esse movimento, desculpa, seria o nosso nível-chave do movimento altíssimo, um rally, uma base, um novo rally. Então, aqui era o ponto mais barato para a gente poder pensar em compra. A partir do momento que perdeu essa região, deixo a minha linha. O que era verde vira vermelho. E eu vou pensar em vendas quando o preço voltar e estiver caro. Volta no meu pó e cai. Agora, a expectativa desse movimento é perder essa região. O ideal aqui, o melhor dos mundos, seria ele deixar uma liquidez dentro dessa região, um possível fundo duplo, para a gente poder pensar no movimento de fechar abaixo da região, fechar acima da região, para a gente poder comprar, vender aqui. A gente não vai vender Vivara, né? A gente acabou de falar que o ponto mais interessante seria acima da linha, onde seria vermelho, entendendo os nossos pós-vendedores, né? Essas seriam as regiões mais interessantes para a gente poder pensar em venda. A gente não vai querer vender aqui embaixo na região de fundo. Por mais que seja um fundo que possa manipular, a gente vai esperar a manipulação para a gente comprar e não para a gente vender, beleza? Então, Vivara, eu estaria de olho ao movimento de manipulação depois de deixar um fundo duplo, que seria esse fundo com esse fundo, captura a liquidez e aí sim eu penso em compra. Vender aqui, não consigo vender, beleza? Vibra, VVBR. Vamos lá. Essa aqui também foi um movimento legal. Esse aqui foi a nossa liquidez que a gente tinha dentro dessa região. Traça a linha, movimento de manipulação. Aqui era a nossa movimento de manipulação. Aqui a nossa referência. Tudo isso aqui pode ser uma possível defesa do médio do player para o preço dar continuidade a esse possível movimento de distribuição do preço, né? Se você não sabe o que é uma distribuição, tem vídeo no canal falando aí sobre os ciclos de Wyckoff. A expectativa do movimento seria esse. Aqui embaixo vai ser o nosso key level do movimento. Traça a nossa linha no ponto mais barato
e espera para comprar a Vibra, eu só compro se fizer esse movimento. Antes disso, não consigo comprar e estaria apenas procurando argumentos vendedores próximos dessa região de R$ 20, 19,50. Beleza? Próximo, semi diário também. Vamos lá. Semi está deixando uma região de liquidez interessante dentro dos nossos modelos, né? Tudo isso aqui são regiões de liquidez. O ideal, o melhor dos mundos é que ele vai lá capturar essa liquidez, volte, e aí sim a gente consiga pensar em uma venda. Comprar CSM Semin aqui, eu não vou conseguir comprar, e eu estaria apenas procurando argumentos vendedores. Comprar Semin, dentro da minha leitura, apenas dentro desse movimento. Antes disso, não consigo comprar. Só vou comprar lá em torno de 4,40, 4,50, só esses pontos que eu julgo ser interessante. Antes disso, não consigo comprar. E, de fato, estaria procurando algum argumento de manipulação na venda para eu poder pensar em vendas. Beleza? Vamos ver. Rumo, né? Isso, rumo. Rumo a gente está lá no nosso que leva do movimento, né? A gente teve aqui esse primeiro movimento de manipulação que não fechou abaixo. Se não fechou abaixo, não teve trade. Esse é o primeiro candle que fechou abaixo. O de hoje é o candle que está fechando acima. Então, rompendo a máxima, nós vamos ter um trade de manipulação a favor do movimento para ir lá capturar essa liquidez e essa liquidez que foi deixada. Então, rompendo a máxima, pode ser um movimento comprador para aí sim manipular a região de extremidade superior para a gente poder pensar em venda. Então, de fato, Rumo está num ponto interessante para poder pensar em compra. Se essa compra não for ativada, dá para a gente poder pensar em mais alguns argumentos compradores próximo dessa região de R$ 20. E também é um ponto interessante, um ponto barato para a gente poder pensar em compra. Deixou aqui, de fato, uma liquidezinha, o equal low, né? Só que também deixou essa questão da manipulação. Fechou abaixo da região, fechou acima da região, rompendo a máxima, de fato, vai acionar o movimento comprador. Se não acionar a máxima e perder a mínima, a gente sabe que essa região aqui pode ser uma região de captura de liquidez para o preço também subir. Não consigo vender rumo dentro dessas regiões. Eu estaria apenas procurando argumentos compradores. Beleza? Exetec. Exetec. Diário também. Queda infinita, meu Deus do céu. Vamos lá. Já sei de cara que eu não consigo vender um ativo dessa forma. Eu posso não comprar, mas vender aqui jamais. Aqui, de fato, onde ele está agora é um ponto interessante, é um pó interessante. A gente teve movimentos aqui que romperam essa estrutura, rompe essa estrutura, então ele está validando todos os nossos pós de compra. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui melhor. No diário não tem nem divergência, vamos ver nos 60 minutos. Também não tem, ficou difícil. Para poder até pensar em compra. 15 minutos está tendo o início de uma divergênciazinha, mas nem dá para fazer muita coisa. Talvez traça a linha aqui embaixo, espera um movimento de manipulação, opa, fechando abaixo da região, fechando acima da região, rompendo a máxima, espera o MACD esticar para cima, movimento de divergência, e aí sim eu pensaria em comprar a Exetec. Eu tenho que diminuir pelo menos por 60 minutos, por 15 minutos, para poder achar essa compra. Né? Antes disso, eu não vou conseguir pensar em nenhum argumento comprador. As regiões até estão sendo válidas, né? Mas estão sendo validadas. Então, eu acho interessante procurar refinar aí, usando o MACD para poder entender esse movimento de compra num contexto melhor. Vender Zetec aqui eu já sei de cara que eu não vou conseguir. Beleza? De POI mesmo, POI válido, o que eu pensaria seria aqui de fato seria um ponto onde eu pensaria em comprar. Lá em R$ 13, Exetec seria um ponto onde eu ficaria confortável para poder comprar. Antes disso, fica meio confuso, teria que procurar argumentos em tempos gráficos menores. Beleza? Próximo. Vulca. Já. Aqui a gente tem uma
uma visão semelhante ao que a gente falou agora há pouco. Isso aqui é uma base de um antigo rally, base rally. Aqui, ó. Rally, base um novo rally, rally, base rally. Aqui agora está deixando liquidez dentro desse movimento. Isso aqui vai ser um equal low, fundo duplo, que a pessoa física está enxergando, fundo duplo do varejo. Então a expectativa do movimento é vir até aqui, toca dentro dessa região no último pó válido, e aí sim o preço capturar liquidez e subir com o movimento de fechou fora, fechou dentro, capturando essa liquidez desse equal low. Então, de fato, pensaria apenas em compras aqui em Vulcabras, não consigo vender Vulcabras dentro dessas regiões. Lá em 16,80, 17, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra. Beleza? Antes disso, eu não vejo nada. LX6 diário. Muita liquidez deixando também, legal, interessante. Traça a linha, aqui é só esperar a manipulação. Uma base, né? Então a gente sabe que aqui é a base extremidade superior, aqui embaixo é inferior. Onde manipular primeiro, a gente entra. Não tem muito segredo, não tem o que fazer. Olha lá o último pó vai estar dentro dessa região. Espera manipular o fechou fora até aqui dentro, já para você pensar em alguma compra a favor do movimento. Beleza? Da mesma forma, se for o pulso na venda, traça o último pó de venda, vai ser dentro dessa região, espera a manipulação do candle fechando acima, um candle fechando abaixo, e aí sim tomar posições na ponta vendedora. Ela é de 6, está bem fácil aqui. É só esperar a manipulação nas extremidades ou superior ou inferior para poder pensar em argumento comprador ou vendedor. Se manipular a extremidade superior, eu vou procurar argumentos vendedores. Se manipular a extremidade inferior, eu vou procurar argumentos compradores. Beleza? Comprar sempre o mais barato possível e vender sempre o mais caro possível dentro dos movimentos, dentro das tendências. Beleza? NVIDIA. NVIDIA está no que leva do movimento. Não tem muito o que fazer, né? Aqui vai ser o nosso que leva do movimento. A gente teve um movimento de manipulação que eu julgo ser perfeito. Aqui foi a nossa referência. A gente até comentou e falou sobre esse trade aqui no escritório de NVIDIA. Aqui vai ser a defesa do médio do player para vir, pelo menos, capturar essa liquidez aqui na região do key level, né? Esse movimento que foi deixado. Aqui embaixo seria ponto onde eu pensaria em compra. Antes disso, provavelmente NVIDIA tem espaço para cair até 370, 360. Antes disso, não consigo comprar, estaria apenas procurando argumentos para poder, nem vender eu não vou conseguir, né? Eu estaria apenas pensando em comprar, caso toque lá em 370, 360. Antes disso, não vou conseguir fazer nada. O movimento de manipulação na venda foi feito de maneira que eu julgo, né, dentro dos modelos que eu opero, perfeito. Referência, manipulação, defesa do médio do player para ir lá testar o que leva do movimento, e vai ser essa região aqui. Beleza? PLR. Deixou que leva do movimento, manipulou, não continuou o movimento, liquidez na extremidade superior, está tentando formar um spring duplo. Quem não sabe o que é spring duplo, tem vídeo no canal, fechou fora, fechou dentro, rompendo a máxima. Tem que saber se o risco e retorno compensa. Seu alvo vai ter que ser no máximo até aqui, tomando esse trade para tentar pensar no movimento de compra para estopar essa galerinha aqui, ó. Estopar esse igual high, esse topo duplo que pessoa física está enxergando. Então, o ideal aqui é o movimento de compra para ir lá romper a máxima, devolver para dar um movimento vendedor. Aqui, de fato, está dentro, né, dos modelos que eu opero, um trade bem legal, só o risco retorno que não me agrada. Inclusive, traça o fechamento desse doji, desse candle aqui. A gente teve um movimento de fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, e o trade, de fato, foi acionado na ponta compradora após um spring duplo dentro dessa região do key level do movimento. Vender aqui, não vou conseguir vender, estaria apenas procurando argumentos para poder comprar a favor do movimento para eu levar lá para 9,20, 9,30, 9,40 para estopar essa galera aqui. Beleza? PSSA3. Rompe essa estrutura,
topos e fundos ascendentes, nossos pós-válidos dentro desses movimentos. Esse Fair Value Gap também vai ser válido. É grandão demais, né? Nem dá para a gente pensar em alguma coisa que 50% desse Fair Value Gap é tocou. Dá para pensar em entender esse movimento como movimento comprador, 50% desse Fair Value Gap, pelo motivo que a gente teve esse equal low aqui que foi deixado. Fundo duplo de pessoa física provavelmente tomou nesse rompimento. Ah, fundo duplo vai subir. Aí a galera geralmente compra de forma antecipada e GPI vende. Se tem pessoa física querendo comprar, tem GPI querendo vender. Se tem pessoa física querendo vender, tem GPI pensando em comprar. Então, de fato, traça a linha dentro dessa região. Já tivemos o primeiro candle aqui que fechou abaixo da região. Caso o próximo candle feche acima da região, rompa a máxima, o trade de Porto Seguro é acionado, entendendo que tocou 50% dessa região, desse Fair Value Gap. Beleza? A favor do movimento de alta de Porto Seguro, depois que rompeu essa estrutura. Fechou? Auri. Nossa, aqui é uma grande acumulação ou uma redistribuição do preço, né? Aqui o ideal que, né, para a gente poder pensar em alguma coisa, seria manipular essa mínima lá em 12,50. Esse seria o movimento que eu esperaria para eu entrar mais confortável a favor do movimento. Se manipula aqui embaixo, eu pensaria em comprar. Eu teria que traçar a minha linha dentro dessas regiões, né? E para eu entender se é de fato um movimento de um drop, base, rally, ou de um drop, base, drop. Então, de fato, vou ter que esperar a manipulação, ou na extremidade superior, ou na extremidade inferior, para eu poder tomar Auri. Deixa eu colocar. Está até tentando criar, né, o início de uma divergência azul aqui, mas o melhor dos mundos mesmo seria, de fato, perder essa região. Perder na região aqui pode ser um movimento interessante. Inclusive, está indicando que deve ter um movimento mais agudo, mais explosivo de ordem para os próximos dias, próximas semanas. Aqui a região de MACD já me agrada. Vender eu não vou conseguir, tá, galera? Desse movimento. O MACD está muito mais forte aqui, né? Então a gente pode estar indicando uma possível convergência ou divergência altista do preço, dependendo se perder essa região de mínima. Então, de fato, é um papel que me agrada caso a gente tenha um toque lá na região de 12,60, 12,50, pensando na ponta compradora. Beleza? Alfa. A Alpa pode estar dando, né, esse fechamento desse doji pode ser uma região interessante. Vocês sabem o tanto que eu gosto de doji, né? Tem vários vídeos do canal onde eu falo sobre o tanto que eu acho interessante o doji. Inclusive a galera do Telegram também começou a ter esse amor por doji, então eu acho bem válido você olhar os dojis que estão em regiões de interesse, onde os dojis estão próximos dos nossos pós, né? Provavelmente vão ser bons filtros de entrada. Aqui, de fato, eu já sei que eu não vou vender Alpa, eu estaria de fato pensando em argumentos compradores, tanto nesse primeiro POI quanto nesse segundo POI. São dois pontos onde, de fato, eu pensaria em compras. Não consigo vender Alpa dentro desses modelos. Inclusive, agora, onde está, pode ser um ponto interessante para poder pensar em compra, ou, se preferir, espero o movimento de manipulação dentro dessa região, para ficar um trade mais conservador. Beleza? Eco 3. Eco 3. Rompe essa estrutura. Agora, onde a gente está com o eco aqui, eu, de fato, esperaria esse movimentozinho aqui. Aqui seria o ponto onde eu pensaria em comprar eco. Tocando aqui, eu já sou parceiro para pensar em compra de eco. Seria o ponto mais interessante que eu vejo dentro da minha visão. Antes disso, de fato, não consigo ver nada. Não consigo vender aqui muito próximo, né? O risco-retorno não compensa. Então, de fato, seria o ponto mais barato. Eu esperaria tocar dentro dessa região, pensando no stop, né, dessa galera aqui, desse Paulo que foi deixado, uma barrinha assim lhe agrada, tocando aqui dentro, a galera vai desesperar na venda, provavelmente vai ter
GPI pensando em compra aqui, seria um ponto interessante para a gente poder pensar. Beleza? RDO. RDO também agora está num ponto bem interessante, o ponto provavelmente dentro desse movimento de alto, o ponto mais barato, né? A gente teve todos esses rompimentos dessas estruturas, então com certeza que é um ponto onde eu estaria de olho, pelo menos toque nos 50%, pensando em comprar Redditor, né? Entendendo que a gente pode formar um fundo mais alto que o anterior, na expectativa de romper essa região para a gente ter um topo mais alto que o anterior. Então, de fato, aqui em Redditor é um ponto interessante, um ponto onde eu com certeza não venderia. Eu estaria apenas procurando argumentos para vender. Aqui eu entendo que está próximo de uma região barato do preço. Se está barato, eu não quero vender. Eu quero apenas procurar argumentos compradores. Beleza? Vender aqui Redditor, eu pensaria em vender apenas aqui dentro dessas regiões aqui, dentro dessas regiões. Antes disso, não vou conseguir vender. Beleza? Agora é Forex. AUD, diário, 4 horas. 4 horas, o ponto mais, se a gente vai olhar o 4 horas, tem que olhar pelo menos o diário. O ponto mais líquido aqui vai ser pelo menos essa regiãozinha aqui. Então, enquanto não tocou nem no 4 horas, nem no diário, eu esperaria tocar dentro dessa região para eu poder pensar em alguma coisa na venda. Comprar aqui eu não vou conseguir comprar, né? Eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender, entendendo esse movimento aqui como um movimento mais provável, para ele vir testar essa região de fundo. Então, de fato, eu vou esperar tocar lá 1,087, 1,09 para eu poder pensar em alguma coisa na ponta vendedora. Comprar aqui já está descartado, beleza? Esse seria o movimento que eu espero para dólar australiano contra dólar neozelandês. AUDCHF diário. Também já sei que eu não vou conseguir vender dentro dessa região. Então, de fato, traço a minha linha, vou esperar pelo menos o movimento de manipulação. Fechou abaixo da região, fechou acima da região, vou pensar em comprar máxima. Por quê? Isso aqui é um fundo por quantidade de barras e até por amplitude. Então, todo esse movimento aqui me indica um possível fundo. Então, se tiver a manipulação aqui, eu fico confortável a favor do movimento. O ideal é que o RSI toque ali abaixo de 30 para ele me dar ficar um pouquinho mais de argumentos compradores. O MACD aqui, vocês estão vendo, está um pouco, está forçando, né, essa parte para baixo, mas a parte compradora também existe aqui dentro do movimento. Então, de fato, se manipular é um ponto onde eu pensaria em argumentos compradores para AUD CHF, dólar australiano contra o franco suíço. Eles vender aqui, eu não vou conseguir vender. GBP USD. Bem parecido com aquele com o movimento, né? E a questão que eu falei do MACD, o tanto que aqui ele está mais forte do que todo esse movimento para trás. Então, caso a gente tenha um movimento nessa região dessa linha, fechando abaixo da região, fechando acima da região, pode ser um argumento comprador. Vamos dar um D-zoom aqui para a gente poder procurar o nosso apoio e vai estar mais ou menos dentro dessa região aqui. Então, dentro dessa região, a gente espera um movimento fechando abaixo, fechando acima, opa, verde, desculpa, fechando acima, eu sou comprador para GBP USD, beleza? Vender aqui, não consigo vender mais, beleza? O tempo, o time da venda já foi. Inclusive, a gente falou no vídeo da semana passada do euro, do GBP e do DXY, que era um movimento de compra na época, né, na semana passada. E, por fim, o SDCAD. O SDCAD.
O SDCAD está tentando buscar essa última região de interesse. Essa região seria a região mais líquida do movimento e a gente está tentando formar essa região sendo a nossa região de referência do movimento. Isso aqui sendo uma manipulação, isso aqui uma possível defesa do médio do preço. Então, aqui, de fato, seria pontos, argumentos para poder pensar na ponta vendedora e não na ponta compradora. Eu não consigo comprar. Ixi, não mudei, né? Ah, não. É o SDCAD? Não mudei. Ah, tá, mudei. O nomezinho que não tinha mudado. O SDCAD não consigo pensar na compra. Eu estaria apenas procurando argumentos vendedores. Inclusive, a gente pode olhar aqui o MACD, mostrando que essa força aqui está mais forte do que esses movimentos aqui, que essa região provavelmente vai ser testada ou superada. Beleza? Então é isso, galerinha. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, não tem problema nenhum. E é isso. Tamo junto, um beijo, falou e é nóis!